Boa noite, meus irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus, que Jesus abençoe cada um de vocês. Eu sou Everton Ricardo e dando sequência ao nosso estudo sobre alma, as referências de alma na Bíblia, né, meus irmãos? Vimos nos vídeos anteriores as referências e os significados de alma no Antigo Testamento, né? É a variação que a palavra nefesh tem dentro do contexto, dentro do campo semântico, né, meus irmãos? Agora, esse vídeo já estamos iniciando no Novo Testamento, para poder assim tratar melhor as referências da palavra alma e termos a compreensão bíblica do significado de alma. Não esse significado que o pessoal tem hoje, o significado pagão, um significado espírita, né, meus irmãos? Vemos que do Antigo Testamento para o Novo há uma mudança muito grande. O período que o povo judeu vivia, quando eles foram cativos na Babilônia, ali pelo ano de 585 mais ou menos, foram levados cativos para a Babilônia, mais ou menos na época dos três profetas contemporâneos, né, que é Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel, um jovem ainda, sendo os outros dois mais velhos, mas vemos o contexto mudando, vemos o contexto, o povo saindo das suas cidades e daí em diante começando a ser cativo, escravos, né, meus irmãos? Aí tem um grande período onde passam vários profetas, vários reis, inclusive ali, mais ou menos ali uns quase 100 anos depois de Daniel ali, começa o profeta, se eu não estou enganado, na conta ali no ano 440 ali, por volta, quando eles voltam da Babilônia, né, Esdras e Neemias, o pessoal começa a retornar da Babilônia. Pouco depois vem os profetas menores, vem Ageu, Zacarias, aí uma diferença de uns 50 anos, vem o último profeta, que é o profeta Malaquias, ali depois do governo, se não me engano, de Artaxerxes. E nesse período, meus irmãos, o povo hebreu que falava a língua hebraica, tinha por tradução o Antigo Testamento nesta língua, né? O Antigo Testamento todo escrito em hebraico. Agora, ao ser levados cativos para a Babilônia, eles começam a aprender e a usar a língua aramaica, que é uma língua bem próxima do hebraico, as letras bem parecidas, iguais, né? E aí o pessoal já começa a falar a língua aramaica. Aí com o passar do tempo, com esse período de escravidão, ao retornarem para Israel, Deus silencia os profetas em um período chamado período intertestamentário ou silêncio profético. Vemos aí que o pessoal já começou a trocar o idioma, utilizar o aramaico e posteriormente veio a usar o grego, né, que o período da helenização, mas o que mais me interessa aqui, meus irmãos, é o silêncio profético, na qual Deus parou de levantar os profetas para escrever as suas palavras. E o interessante disso tudo é que esse silêncio profético tem um período aí de aproximadamente 430 anos entre o profeta Malaquias e o Novo Testamento ali, Mateus. A gente vira uma página, já mudou do Novo para o Velho Testamento, né, do Antigo para o Novo Testamento, mas não percebemos nesse ato de tempo aí de 430 anos mais ou menos entre o profeta Malaquias, né? E o primeiro profeta no caso é João Batista, mas falando em livros, né, aí começa o livro de Mateus. E nesse intervalo, meus irmãos, muita coisa aconteceu, inclusive esse intervalo profético, porque quem tem autorização para escrever as escrituras inspirado por Deus, os profetas inspirados por Deus cessaram, e a Bíblia nos relata isso. Vemos em Lucas 11:50, diz assim: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Cristo falando com eles sobre o que eles faziam com os profetas, e engraçado que ele para no último profeta ali, no tempo de Zacarias.
E vemos que houve sim esse silêncio profético, inclusive no livro, acho que de Macabeus, eles fazem menção que não havia nenhum profeta para falar. No livro de 2 Macabeus, né, um livro apócrifo. Aí surgiram também vários livros apócrifos, mas o interessante desse silêncio profético, meus irmãos, é que tudo foi mudando. A cultura foi mudando um pouco, o período da helenização, quando Alexandre o Grande conquistou os Medo-Pérsia, que tinha por sua vez conquistado a Babilônia. Aí Alexandre o Grande implantou a língua grega, aí a língua grega passou a ser a primeira língua daquele povo, e juntamente com a língua grega, Alexandre o Grande veio infiltrando a sua filosofia, os seus costumes, os seus hábitos. Aí o povo judeu, já nesse tempo, já era mais conhecido como a identidade judaica, né? Porque após lá a invasão da Síria em 722 destruiu 10 das 12 tribos, o povo passou de hebreus a ser conhecido como judeus, e sendo tudo o mesmo povo, né? Aí os judeus dessa época vêm tendo grandes influências culturais, linguística, né? Que a língua primária daquele povo passou a ser o grego, e com isso veio também a filosofia grega, o paganismo. E essa questão, meus irmãos, é interessante, que a questão de alma, como esse ser etéreo que subsiste fora do corpo, já existia desde os tempos do Egito. No entanto, Deus tira aquele povo do Egito, Deus tem que ser um pouco rigoroso com aquele povo rebelde e povo difícil. Deus tem que determinar até morte para aqueles que não cumpriam os mandamentos, porque era um povo muito difícil. E com o passar desses 430 anos, voltando para o intervalo, o período intertestamentário do silêncio profético, quando o povo já começa a redigir o Novo Testamento, já com a vinda do Messias, já com o profeta João Batista, aí já estavam sob o domínio do Império Romano. O Império Romano que dominavam eles ainda, eles já não tinham todo o direito que eles tinham até de executar as suas leis, como tinham no princípio, no tempo de Moisés, quem transgredia era morto. Nesse tempo eles já deviam prestar obediência ao governo romano. No entanto, ainda tem uma passagem interessante, né, que eles levam uma mulher adúltera para tentar condenar Cristo, né? Fala que encontrou uma mulher, um flagrante, né, uma mulher em adultério. Eles queriam ver Cristo, se Cristo condenasse ela à morte, ele estava desrespeitando a autoridade romana. Se Cristo não condenasse ela à morte, ele estava indo contra a lei de Moisés. E o interessante é que aquilo ali vemos que é uma armação, porque só tem a mulher pego no flagrante e não tem o homem. É interessante. Mas já nesse tempo eles já estavam sob o domínio do Império Romano. E hoje temos influência de Roma na justiça, na questão das leis, que no tempo de Moisés tinha que pagar a pena, né, pelo delito e restituir o irmão. Se foi roubado alguma coisa, tinha que restituir, dar 1/5 de alguma coisa que deu prejuízo, tinha a questão de restituição. Já com o Império Romano já não tem mais essa questão de restituição, e vem isso já trazendo para os dias nossos, para os nossos dias. E o interessante é que a cultura veio adquirindo um pouquinho de cada coisa. Hoje temos a filosofia grega infiltrada na Bíblia, a filosofia grega infiltrada na tradução da Bíblia, porque a confecção da Bíblia é perfeita. A tradução da Bíblia que sofreu um pouco de influência pela filosofia grega e pelo paganismo, dando margem aí para um monte de doutrinas heréticas, né, antibíblicas. Um exemplo, o espiritismo, intercessão de santos, que eu já mencionei isso aqui. E uma coisa que eu acho interessante e válido ressaltar, que às vezes os irmãos fazem aquela menção que quando a pessoa morre ela vai direto para o céu ou vai direto para o inferno. Isso é uma coisa tão interessante e incoerente, meus irmãos. Vamos tratar disso a partir desse vídeo, né, no Novo Testamento. Se a pessoa morresse e fosse direto para o céu, quando Cristo voltar, para que a pessoa ia ressuscitar para encontrar com Cristo? Como fala lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, se eu não estou enganado. Para quê? A pessoa já está no céu com Cristo, para que ela vai descer, encarnar, né? Que aí já não é ressuscitar, é encarnar, para depois subir para o céu de novo. E uma pessoa que foi condenada, como os irmãos falam que a pessoa já desceu ao inferno, como que uma pessoa que está no inferno, Deus vai tirar ela do inferno, ressuscitar ela, para depois jogar de novo no lago de fogo e enxofre, que deu origem ao nome inferno, né, o Guiena.
Não tem como, é incoerente esse pensamento e ele diminui e minimiza a importância da vinda de Cristo. E até lá em João 5, 28 e 29, já mencionei esse texto, fala que muitos dos que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz, sairão. Os que estiverem feito bem, a ressurreição para a vida eterna, e os que estiverem praticado o mal, a ressurreição para o juízo, tanto a condenação quanto a salvação em corpo, meus irmãos. Paulo também deixa muito claro isso, e nesses próximos vídeos iremos tratar especificamente cada ponto disso, iremos tratar essa questão que para mim é uma questão de erro teológico, esse posicionamento aí do inferno, né, que muitos acreditam que o inferno existe hoje. Isso é um erro teológico. Vemos na Bíblia que o inferno, o lago de fogo e enxofre, o Gehenna, que a palavra inferno não existe na Bíblia, veio da tradução da Vulgata Latina, significando local inferior. Vemos que vemos que essa palavra Gehenna faz alusão ao lago de fogo e enxofre. E vemos que essa questão do inferno é para o futuro, é uma questão escatológica. Não existe esse inferno hoje, agora. Os que morreram vão para lá. Isso é no fim, após o juízo, que Deus vai lançar no lago de fogo e enxofre os ímpios, né? Após a segunda ressurreição. Tem uma divisão ali em Apocalipse 20, deixa bem claro, entre as duas ressurreições e por aí vai. Mas o que eu quero tratar em específico nesse vídeo, meus irmãos, apesar que eu já falei bastante, esse vídeo a princípio não é um vídeo para falar muito de versículos bíblicos, é só uma introdução mesmo. Que a paisagem mudou, tudo mudou, passamos aí 430 anos do Antigo Testamento para cá, já temos a influência grega, inclusive a língua falada era o aramaico naquele tempo, mas a língua que Jesus falava era o aramaico, mas a língua na qual Deus escolheu para escrever o Novo Testamento é o grego, já vindo da influência grega. E por ser uma língua completa, uma língua boa, e vemos aí a influência pagã, a influência grega, da filosofia grega na tradução da Bíblia, não na confecção. Eu vou ler apenas um versículo para deixar claro isso e quero que os irmãos compreendam essa questão que vai ser tratada de forma exaustiva daqui para frente. Eu quero tratar também a questão do juízo, quando acontecerá o juízo, pois se a pessoa morre vai direto para o céu, quando acontecerá o juízo? Se a pessoa morre vai direto para o inferno, quando é esse juízo, o grande e terrível dia do Senhor? Malaquias 4:1 fala sobre isso. Cristo fala lá, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti, Betsaida e Corazim, se eu não estou enganado. Como vai ter menor rigor para Tiro e Sidom, para Sodoma e Gomorra também no dia do juízo? O dia do juízo faz referência a um dia escatológico. Aí eu quero tratar um pouco sobre esse dia do juízo, né? Sobre esse posicionamento aí dentro do tempo da questão do inferno, né? Do lago de fogo e enxofre. Quero tratar também a questão da situação dos mortos, né? Que é uma menção que a Bíblia faz, que é clara que os mortos estão dormindo, ainda usa a metáfora do sono. Mas a princípio vou ler apenas um versículo para deixar claro essa questão da influência grega, a influência pagã na tradução da Bíblia. Só lembrando, na tradução, não na confecção, digamos assim. Vou ler apenas um texto. Os irmãos que puderem, acompanhem aí na Bíblia, coloquem pause no vídeo e acompanhem a leitura. Vou ler apenas um. Temos bastante textos para poder estudar nesse Novo Testamento, né? Nessa nova parte do nosso estudo. Vamos lá, acompanhem comigo Mateus 16, versículo 25 e 26. Vou ler primeiro da forma que está na tradução Almeida Revista Atualizada e depois farei as minhas considerações. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ficou até interessante, né? Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Naquela visão típica que temos hoje, né? Que perder a alma, né? Ir para o inferno. Interessante que eu chamo a atenção dos irmãos para esse texto é isso aqui. Veja bem, no texto aparece a palavra alma 3 vezes. E o tradutor, não que ele fez de má fé ou com uma vontade negativa ou com tendenciosidade. Ele fez porque ao traduzir ele tinha já essa ideia
anteriormente, né, já escreveu com uma ideia preconcebida, né, que existe essa alma, esse ser etéreo que subsiste fora do corpo. Ao traduzir, ele traduziu pensando nisso, com isso em mente. Obviamente ele não fez por maldade, mas a palavra alma aparece 3 vezes nesse texto. Somente uma vez ela foi traduzida como alma. E isso é o que eu digo, essa influência da filosofia grega atrapalhou em muito a compreensão do termo alma e a compreensão da doutrina bíblica da volta de Cristo, da ressurreição para a salvação e condenação, e não isso que vemos hoje, essa bagunça, né, que é a melhor forma de dizer, e essa doutrina da imortalidade da alma. Vou ler de novo o texto e vou fazer as considerações. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? No original grego está assim. A palavra psche aparece 3 vezes e o texto teria que ser escrito dessa forma, para não dar margem para o pensamento de uma alma que subsiste fora do corpo, com consciência. Diz assim o texto, vou ler na forma literal. Porquanto quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a alma por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo e perder a alma? Eles traduziram as 2 primeiras palavras alma como vida e a última alma como alma mesmo, dando esse sentido, entendeu? Conseguiram entender? Porque a pessoa que traduziu já tinha em mente que aqui está falando da vida, né? Perder a vida por causa de Cristo, aquele que negar a Cristo vai poupar a vida, mas vai perder a alma, a intenção dele é essa. Mas aqui aparece a alma 3 vezes, no sentido de e eles não traduziram também por quê? Que senão ia ficar porquanto quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. Uai, mas não está falando de perder a alma, não é questão de salvação? Como que quem quiser salvar a alma, perdê-la? Já está perdendo a alma. E quem perder a alma por minha causa, achá-la. Eles não iam entender, porque a filosofia grega está infiltrada por trás desse texto. Esse texto diz claramente, porquanto quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua alma por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma 3 vezes. Aí isso é que eu digo, meus irmãos, isso acontece em inúmeras passagens do Novo Testamento. E vamos tratar isso de forma bem clara, bem tranquila. Os vídeos podem até ficar um pouco grandes, mas como eu disse, quem tem interesse de entender, de aprender e de aprofundar até na doutrina bíblica adventista, que é a doutrina da imortalidade condicional da alma, que a alma é um ser humano que era imortal condicionado à obediência. Quem quiser entender, que eu sei que vai acompanhar mesmo que eu faça um vídeo de 30 horas. Mas é isso aí, meus irmãos, eu espero que aguardem os próximos vídeos. Já no próximo entraremos de cara nos textos do Novo Testamento, meus irmãos. Tenham uma boa noite e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós, meus irmãos. E até o próximo vídeo.